E bora seguir na nossa maratona de Halloween 2025. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho do lançamento feito para essa temporada de sustos, VHS Halloween. Para quem não sabe, VHS é uma franquia antológica que compila diversos curtas-metragens de terror. VHS Halloween, se eu não me engano, é tipo o 8º filme da franquia, e desde o terceiro, se eu não me engano também, a franquia conta com temas, né? Todo o lançamento da franquia VHS é temático e os curtas giram em torno daquele tema. E o tema desse ano, de 2025, é justamente Halloween, então eu não poderia deixar de trazer ele na nossa maratona de 2025. Bom, como cada segmento tem uma história, nesse vídeo a gente não vai ter sinopse. A gente vai comentar um pouquinho cada curta em específico, eu vou falar o que eu gostei, o que eu não gostei e dar uma geral da história de cada um, beleza? Bora começar do começo então. O primeiro curta que a gente é apresentado é Diet Fantasma. E a gente vai ver essa história durante todo o filme, porque é ela que intercala os outros curtas. E basicamente, em Diet Fantasma, a gente acompanha aí a etapa de testes de um produto que vai ser lançado no mercado pro Halloween, que é um refrigerante, que leva o nome daí do curta, né? O Diet Fantasma, que a gente tanto já citou aqui. Eu curto, eu acho legal, assim, eu acho que é um curta bem divertido. Não é o meu favorito, mas também não é o que eu menos gosto desse compilado. A minha questão é que eu acho que Diet Fantasma acaba perdendo um pouco o impacto, porque a gente vai vendo ele por blocos, né? A gente vai vendo essa história evoluir por partes, e aí meio que eu acho que diminui o potencial dela. Eu acho que talvez ela teria muito mais impacto se a gente visse tudo em sequência. Porém, rende uma cena ali no meio dos créditos que eu acho muito boa. Depois a gente vai pra Cutie Cutie Coo. Nessa história, duas amigas resolvem aproveitar o último Halloween antes da vida adulta, mas acabam indo pedir doces na casa da mãe errada. Se Diet Fantasma eu tava achando divertido, Cutie Cutie Coo já me deixou aí no modo certo pra assistir VHS Halloween, porque esse realmente me deixou ali com uma mistura de horror, nojo, sei lá. Eu fiquei muito intrigado com essa história, e não dá pra dizer que me causou traumas, mas com certeza alguns arrepios. Eu acho que é um curta que usa bem o recurso do found footage, porque tem isso, né? Eu acho que grande maioria das histórias, eu acho que todas as histórias desse VHS, por exemplo, são found footage, né? Que é aquela câmera na mão que o próprio personagem filma a história. E nesse aqui, eu acho que esse recurso é bem empregado. Eu não sei se eu posso dizer o mesmo de outros curtas que estão aqui nesse filme, mas a gente vai falar um pouquinho disso depois. Eu acho bizarro, eu acho perfeito para um filme de terror de Halloween. É um dos poucos também que eu olho nesse compilado e penso, cara, isso aqui poderia ser um filme longa, sabe? Um longa-metragem. Eu acho que isso aqui tem muita cara ali da Blumhouse, por exemplo, né? Que é essa produtora de filmes de terror aí, que de baixíssimo orçamento e com alto retorno. Eu acho que se eles quiserem aí patrocinar alguma história, transformar alguma história em longa-metragem, Cuti Cuti Cu, eu acho perfeito ali. Dá pra ser aquele terror de Dia das Mães. Não vou dizer muito mais além disso para também não dar spoilers para vocês. Depois a gente vai para Ut Supra Sic Infra, um curta com esse nome em latim que é dirigido e escrito pelo Paco Plaza, que se você não tá juntando o nome à pessoa, é o cara que escreveu e co-dirigiu o que para mim é um dos melhores filmes de horror found footage dos anos 2000, que é Hack. E aqui ele faz de novo. Esse é o único segmento desse filme que não é em língua inglesa, o que eu já acho legal demais. Basicamente aqui a gente acompanha a história de uma equipe de polícia tentando refazer o cenário de um crime, sabe? Aquelas reconstituições que eles geralmente fazem com uma das vítimas para tentar entender o que aconteceu. E eu acho muito legal a exploração do recurso do found footage aqui, porque ele na verdade é usado de duas maneiras diferentes. Primeiro a gente acompanha as gravações recuperadas de um celular que estava presente ali no dia que o crime aconteceu. Essas gravações só vão até uma parte da história. Depois a gente começa a acompanhar a reconstituição do crime através das câmeras, da pessoa que estava ali filmando a reconstituição, das câmeras corporais dos policiais e tal. E eu acho que é genial. Porque é uma história contida, né? Tá falando de um ambiente, tem um elemento mágico, e eu acho que esse curta chega num lugar ali que me dá um certo medo. Eu acho que eu já tava um pouco arrepiado por conta de Cuti Cuti Cu, e chegou nesse aqui eu já fiquei meio, será que eu vou terminar esse filme com vida? Mas deu tudo certo. Eu gosto muito, eu acho o Paco Plaza um cara que tem muito potencial. E, novamente, talvez
essa história não esteja ali, pronta para virar um longa-metragem, mas se tiver uma reescrita, um trabalho maior aí nesse roteiro, acredito que Utsupra Sync Infra também pode virar uma grande história aí, um longa-metragem no futuro. Logo depois vem o meu preferido, Fansize. Sério, esse é o que eu mais gostei, porque ele pega uma premissa simples, leva num lugar bizarro e que, cara, é uma coisa muito maluca. Eu olho e penso, cara, é muito maluco o que eu assisti. E é maluco num nível que é ao mesmo tempo engraçado. Ele talvez seja, desses segmentos aqui de VHS Halloween, o mais violento pra mim. Basicamente nesse, jovens adultos que as pessoas consideram que talvez não tenham idade pra ficar catando doce de Halloween, chegam numa casa que tem ali um balde, né, um potinho pra meio que self-service, né, pra cada um pegar os seus doces, e tem lá um recado, um doce por pessoa. Mas óbvio que algum desses jovens adultos vai quebrar essa regra e vai dar tudo errado. E é um tudo errado, que vai para um lugar completamente inimaginável. Eu amei muito isso aqui. E eu acho que, diferente dos outros curtas, eu acho que talvez seja por isso que eu gostei muito, todos os outros terminam mais ou menos da mesma maneira. Você já sabe, você está acompanhando ali a ambientação, toda a construção daquela ideia, mas meio que todos terminam na mesma nota. Esse aqui, apesar de também terminar ali da mesma maneira, ele tem um elemento diferente porque tem uma subtrama dentro desse segmento que a gente quer ver se desenrolar e ela só acontece ali no final. E Fansize, apesar de eu achar que a história se encerra muito bem ali, cara, eu gostei tanto desse vilão, eu gostei tanto desse antagonista, que eu queria muito ver ele em outros lugares, assim. Eu faria campanha, tipo assim, se tivesse uma vaquinha, sabe, aqueles Kickstarter que geralmente fazem nos Estados Unidos, eu apoiaria para transformar a Fansize num longa, ou Fansize 2, Fansize 3. Eu veria muitas outras histórias com esse vilão maravilhoso que a gente tem aqui. Agora, se é para falar de polêmica, a gente tem que falar do curta Kid Print, que para muitos que já assistiram VHS Halloween é o melhor, mas na minha opinião é o que eu menos gosto. Eu vou explicar por quê. Basicamente a história de Kid Print, o curta se passa ali nos anos 90 e uma loja de serviços de vídeo oferece o serviço assim de filmar as crianças como forma de identificação. Em Halloween, nessas festas que as crianças costumam sair sozinhas, essa identificação é importante, caso a criança desapareça e tal, eles terem recursos para poder identificar a pessoa, né? Então é meio que um serviço comunitário, um serviço de identificação dessas crianças. E nessa cidade em que esse serviço está acontecendo, as crianças começam a desaparecer e não há pistas. Então o Halloween desse ano em específico, se eu não me engano o filme se passa em 1992, tá sendo meio esquisito, né? Os pais estão com medo de deixar as crianças irem pra rua, mesmo com esse serviço de identificação, porque tem um criminoso à solta que foca nessas crianças. Sem mais spoilers, eu acho que ele, apesar de ser a história que eu menos gosto, eu acho que é o que mais tem potencial para se transformar num filme. Eu não gosto justamente porque eu acho que todas as outras você tem um senso de finitude, você tem um senso de que a história tá completa, né? Mas essa aqui, eu acho que ela acaba não conseguindo explorar tudo que ela pode explorar desse personagem, dessa história. É uma história super violenta e que talvez lide com temas um pouco chocantes para muitas pessoas e que por isso acaba, por não ter tempo para contar a história que quer contar, acaba sendo meio que quase a violência pela violência. Além disso, eu acho que a que faz o pior uso do found footage não tinha necessidade alguma desse filme ser nesse estilo, porque a justificativa que existe, ela é muito rasa, não, sei lá, não me desce. Eu acho que refazer essa história num sentido com uma câmera normal, sabe? Normal, entre aspas, né? Que não seja uma câmera em primeira pessoa, melhoraria muito isso aqui. E eu acho também uma coisa que me incomoda, eu acho que o que mais me incomoda aqui de Print é que tinha um espaço, um lugar ali para uma crítica racial muito importante e que ela simplesmente passa, sabe? É como se ela passasse voando por cima do curta. E isso me incomoda porque aí, de alguma maneira, ao você não notar essa crítica racial ali, você acaba parecendo racista sem ter a intenção. Então,
sei lá, eu não gosto muito desse curta não. Eu entendo porque as pessoas gostam, porque as pessoas ficaram chocadas, mas eu acho que ele se daria muito melhor se fosse um longa-metragem, se tivesse mais tempo para colocar ali, como esse assassino opera, como as coisas funcionam. É estranho essa sensação, né, porque eu disse que é o curta que eu menos gosto, mas ao mesmo tempo eu queria ver ele ampliado. Eu acho que num filme de 1h20 e pouco, 1h30, eu acho que todos esses temas que estão aqui seriam melhor explorados. O que nos leva à última história, Home Hunt, que é basicamente uma história de Casa Mal Assombrada. A gente falou aqui, acho que é o 13º filme da nossa lista, né, sobre Parque do Inferno, e basicamente aqui a estrutura é a mesma, né, de uma maneira mais caseira, digamos assim. É um cara que adora Halloween e que constrói uma casa mal assombrada no quintal dele, e chama os vizinhos para ver e passar pelos diferentes corredores. E o filho dele sempre ajudou ele a construir isso, mas o filho dele tá adolescente e ele é zoado na escola, ele não quer fazer, o pai convence ele a fazer, mas esse ano as coisas dão um pouco errado. Eu acho que é isso que eu posso dizer. Eu achei isso muito divertido. Eu acho o uso do found footage aqui bem legal, funciona. Existe uma justificativa, o filme dá uma justificativa de por que continuar filmando quando as coisas dão errado, que eu acho que é importante também quando você tá falando de filmes desse gênero. E, cara, eu me diverti muito. Eu gosto muito, embora ele tenha o mesmo final que todos os outros curtas aí que eu citei, eu gosto muito de como a sequência final acontece. Eu acho que faz VHS Halloween terminar com uma nota alta. E assim, agora avaliando no contexto geral, eu não sou o maior fã da franquia VHS, eu acho que eu assisti os 2 primeiros só, e depois que a franquia entrou nesse eixo temático, né, que todo ano tem um tema diferente, eu acho que eu não assisti nenhum, esse é o primeiro, e eu acho que é legal esse aqui, eu acho que tem essa questão que VHS é uma franquia em que a qualidade oscila muito, porque cada cineasta pode fazer o seu próprio curta-metragem, então a qualidade deles oscila bastante, mas eu acho que, se tratando de VHS Halloween, todos eles ficam ali parelhos. Mesmo Kid Print, que é o segmento que eu menos gosto, ainda é bem legal e eu acho que faz todo sentido aqui dentro desse compiladão. E bom, se você é fã da franquia VHS, com certeza vai gostar de VHS Halloween. E claro, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Para VHS Halloween, eu dou 4 estrelas. Em algum lugar desse vídeo agora tá aparecendo o meu arroba e eu convido você a me seguir em todas as minhas redes sociais. Aqui no card você vai encontrar a playlist com todos os filmes que a gente descobriu na nossa maratona de Halloween do ano passado. E também a playlist com todos os filmes que já saíram da nossa maratona de Halloween desse ano. Você vai ter aí dezenas de dicas do que assistir e também do que não assistir, claro, durante esse mês de outubro. Aproveita para maratonar o canal e ajudar a gente a crescer. Nas minhas redes sociais, a gente pode comentar um pouquinho sobre cinema. Você pode me contar qual filme você quer ver aqui na nossa maratona de Halloween. E claro, você fica por dentro de tudo que vem por aí no canal. Afinal, eu tô sempre postando os filmes que eu tô assistindo nos stories do Instagram e também no Letterboxd. 2 desses curtas com certeza usaram inteligência artificial, mas eu acho que usaram a inteligência artificial da melhor maneira possível para dar uma zoada e mostrar que o que ela faz às vezes é meio ruim. Até o próximo filme. It's scary how good it tastes. Giant Phantasma, available now from the Octagon Company.